A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Seja bem-vindo à TBS Teologia Bíblica Sadia e hoje nós vamos aprender a classificar os 66 livros da Bíblia conforme a sua literatura. Se é profético, se é poético, se é histórico. Enfim, conforme a natureza de cada livro. Os 66 livros da Bíblia precisa ser classificado para que você venha absorver o conhecimento teológico de forma mais adequada, mais equilibrada, mais ajuizada. Então vamos começar com os livros do Antigo Testamento, que são 39. Começar com o Pentateuco, Penta 5 livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Não se esqueça que aonde se contém, aonde se está a Torá, ou seja, os preceitos, os ensinamentos e a lei de Deus, a Torá. Toda a construção do Antigo Testamento está sobre o Pentateuco. Toda a construção teológica está sobre o Pentateuco. Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio. Então temos aí o Pentateuco, esses 5 livros. Vamos para os livros históricos. Que livros históricos são estes? Quais livros históricos? Encabeçando na liderança, nós temos Josué, Juízes e Ruth. Aí temos 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas. E temos Esdras, Neemias e Ester. São os 3 colegas, são vizinhos. Esdras, Neemias e Ester. Esses são os livros históricos, começando com Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. São livros históricos. Não esqueça essa classificação. Não pode ser profético esses livros, eles são históricos. E temos os livros poéticos que vêm depois dos livros históricos. Quais são esses livros poéticos? Começando na liderança, encabeçando aí os livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. 5 livros poéticos. Então temos os livros proféticos, que são profetas menores e profetas maiores. Quais são esses livros dos profetas maiores? São Isaías, Jeremias, Lamentação de Jeremias, Ezequiel e Daniel. São 5 livros. Isaías encabeçando a liderança. Aí vem o Jeremias. Aí vem as Lamentações de Jeremias. E o Ezequiel e Daniel. São os profetas maiores. E os profetas menores são mais complicados para nós decorarmos os profetas menores. Mas eu vou ensinar aqui uma regrinha básica que vai servir de grande valia para você decorar os profetas menores. Vamos dividir os profetas menores, que eles são 12, em 3 blocos de 4. O primeiro bloco, encabeçando a liderança, é Oséias, Joel, Amós e Obadias. O segundo bloco, encabeçando a liderança, é Jonas, Miqueias, Naum e Abacuque. E o terceiro bloco, encabeçando a liderança, é Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então vamos repetir para que você não venha esquecer esses 12 livros de profetas menores, dividindo eles em 3 blocos. Então vamos lá. Na liderança do primeiro bloco está Oséias, aí Joel, Amós e Obadias. Na liderança do segundo bloco está Jonas, o profeta fujão, Miqueias, Naum e Abacuque, o profeta do avivamento, que está em último. Então, vamos para o terceiro bloco. Quem está na liderança do terceiro bloco está Sofonias. Aí vem Ageu, Zacarias e Malaquias. Portanto, esses são os 12 livros dos profetas menores, livros proféticos. Então, temos os profetas maiores e os profetas menores. Deu para entender aí? Então, é isso aí que você precisa colocar na sua cabeça, na sua mente, essa classificação de cada livro das Escrituras Sagradas. Pegando os livros
e situando eles teologicamente aonde eles devam ficar. Então vamos para o Novo Testamento com seus 27 livros e vamos dividi-los em cartas paulinas e cartas universais. E o livro histórico que é Atos dos Apóstolos, em último lugar, que é o livro profético do Novo Testamento, que é Apocalipse. Temos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. São os 4 evangelhos, escritos pelos apóstolos do Senhor. Esses 4 apóstolos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E aí nós temos o livro histórico da igreja, que é Atos dos Apóstolos, com seus 28 versículos, 28 capítulos. Depois dos livros, do livro histórico da igreja, que é Atos, nós temos Romanos, na liderança das cartas paulinas, começando com Romanos. Aí nós temos 1ª e 2ª Coríntios, temos Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses. Aí temos 1ª e 2ª Tessalonicenses, temos 1ª e 2ª Timóteo, aí temos Tito e Filemon. Agora, nós vamos encabeçar na liderança, quem está na liderança das cartas universais ou cartas pastorais, ou universais, cartas universais. Essas cartas são Hebreus, começando com Hebreus, Tiago, 1ª de Pedro, 2ª de Pedro. Aí temos 1ª, 2ª e 3ª de João. E Judas, irmão do Senhor, com um só capítulo. E o livro profético do Novo Testamento, o Apocalipse. Então vamos lá. Nós temos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas e João. Temos o livro histórico da igreja e temos as cartas paulinas, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemon. Tito e Filemon. Começando na liderança ali das cartas universais, temos Hebreus e Tiago. Hebreus e Tiago são vizinhos. Não esqueça. Aí você conta 1ª de Pedro, 2ª de Pedro, 1ª, 2ª e 3ª de João. Aí Judas e Apocalipse. Você fica fácil, porque os livros do Novo Testamento, tem livros que começam com um número. Eles estão juntos. Preste atenção. Por exemplo, 1ª e 2ª Tessalonicenses, aí, 1ª e 2ª Timóteo. Aí temos lá o Tito e Filemon. Não tem números, eles estão juntos. 1ª e 2ª de Pedro. Aí vem João, 1ª João, 2ª João, 3ª João. De números, estão juntos. Aí nós temos Judas e Apocalipse, que não tem número, não começa com número. Então coloque isso aí na sua cabeça, na sua mente, que fica fácil para você decorar esses livros das Escrituras Sagradas. Veja, por exemplo, Romanos está junto de Atos, sem números. Aí você vê, 1ª e 2ª Coríntios está juntos os números. Aí Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses estão juntos. Não tem números. Certo? Então, quem não tem números está junto. Aí você tem 1ª, 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo. Os 4 livros estão juntos, começando com número. E o Tito e o Filemon. Hebreus e Tiago. Aí 1ª e 2ª de Pedro. Aí temos 1ª e 2ª e 3ª de João, Judas e Apocalipse. Essas são as classificações das Escrituras Sagradas, dos seus 66 livros, tanto 39 do Antigo, como 29 do Novo Testamento. Portanto, você pega na 1ª ou 2ª página da sua Bíblia e começa a dividir, faz um círculo e coloca o nome. Esses são os livros são o Pentateuco, esses são os livros históricos, esses são os livros poéticos, esses são os proféticos maiores e menores, esse é Evangelho, é o livro histórico da igreja que é Atos, essas são as cartas paulinas, e essas são cartas universais, e este é o livro, que é o último livro, o Apocalipse, livro da revelação, o livro profético do Novo Testamento. Aí você consegue decorar
todas as Escrituras Sagradas, ou seja, os seus livros. Aí você vai conseguir estudar melhor, pregar melhor, ensinar melhor as Escrituras Sagradas. Por quê? Porque toda construção teológica que você for fazer nos 66 livros das Escrituras, é preciso respeitar a literatura que você escolheu para pregar, para ensinar, para evangelizar, para fazer a obra de Deus. Não passe por cima da natureza dos textos das Escrituras Sagradas que você escolheu, começando com a natureza do livro que você escolheu. Aí você tem que entender os textos que você escolheu, ou um texto que você escolheu pode ser um hipérboles, pode ser profético, pode ser poético, pode ser apologético, pode ser doutrinário, pode ser simplesmente descritivo, é um hipérboles, ou é uma metáfora, ou é uma parábola. Enfim, você precisa descobrir qual é a natureza dos textos que você está usando para ministrar, para pregar a palavra de Deus. Por isso que há muita pregação errada, muito ensinamento errado, justamente por causa disso aí. Que Deus te abençoe e te dê vitória. Ora, quero parabenizar hoje os meus alunos que ontem eles desenvolveram esta questão da classificação dos livros da Bíblia, e eles estão de parabéns porque eles conseguiram classificar todos os livros, situar os livros, não atropelou nenhum livro, não colocou um na frente do outro, nem o outro atrás do outro, fizeram direitinho ali, aprendeu bastante. Eu fui perguntando, eles foram respondendo a classe e não erraram. Tiveram dúvida de alguns livros, mas logo eles voltaram a encaixar os livros nos seus devidos lugares. Vocês estão de parabéns. Aí o núcleo do IBADEP, Instituto Bíblico de Teologia de Assembleia de Deus de Parauapebas, ali no Guanabara, onde eu dou aula, onde eu ensino os meus alunos ali, e vocês estão de parabéns. Continue estudando, não só estudando, seja estudiosos, porque tem muita gente que estuda, termina os estudos e para, se estaciona. Seja estudioso, não simplesmente estudando. Ah, eu sou estudante. Sim, mas você precisa ser estudioso. Continuar estudando. Aí está o segredo de aprender a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Por exemplo, se você for estudar as epístolas do apóstolo Paulo, você vai descobrir que algumas cartas do apóstolo foi escrita ele estando preso. Aí você tem Colossenses, você tem Filipenses, você tem Efésios e Filemon. Ele escreveu essas cartas estando preso ali sob custódia do Império Romano. Isso você só vai descobrir se você estudar e ser um eterno estudioso. Que Deus te abençoe e estaremos logo mais trazendo mais outra explicação, mais outro estudo, mais outra orientação teológica aqui na TBS, Teologia Bíblica Sadia para o meu e o teu coração. Que Deus te abençoe e te dê vitória em nome de Jesus.